Olá galerinha, eu sou o professor João Meira e esta é a nossa aula de matemática, aula número 27. E vamos fazer a introdução do nosso estudo da lição 1 do livro de matemática do Aprova Brasil. Então temos aí a capa do livro, este é o nosso livro que iremos a partir de então começar a estudar atividade por atividade, até como complemento aos nossos estudos. E o assunto é sobre o sistema de numeração decimal. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo da lição 1, você deverá ser capaz de reconhecer escritas numéricas com algarismos e por extenso. Isso já estudamos nas aulas anteriores, basta você acompanhar as videoaulas que já estão postadas na plataforma. Você também deverá ser capaz de saber que uma dezena corresponde a 10 unidades, que uma centena corresponde a 100 unidades e que uma unidade de milhar corresponde a 1000 unidades. Deverá ser capaz de identificar o sinal de adição e o sinal da igualdade, bem como saber que o valor de um algarismo depende da posição que ele ocupa no número. E isto estamos nos referindo aos valores relativos, tá ok? Então vamos para a atividade 1. Agora, rememorando o que nós já sabemos a respeito do sistema de numeração decimal, você ao olhar o número 500, você vai perceber que 500 equivale a 5 centenas e que o número 40 equivale a 4 dezenas e que o número 9 equivale a 9 unidades. Que número é este, caro aluno? 549. Agora vamos compreender alguns termos sobre o sistema de numeração decimal. Qual operação aparece no enunciado? Adição, subtração, multiplicação ou divisão? Observando no seu livro o termo desta expressão, você vai observar que os números estão respectivamente sinalizados com o sinal de mais, que é o sinal de adição. Então, voltando para a questão, qual operação aparece no enunciado? É uma operação de adição, subtração, multiplicação ou divisão? Logicamente, você identificou que é o sinal de adição, então uma operação de adição. Então, você vai responder a adição. Vamos para a próxima pergunta. Quais são os termos da operação 500 mais 40 mais 9? Professor, o que é um termo? Vou te responder agora com o conceito. Um termo é um número ou variável, ou o produto de vários números ou variáveis separados pelos sinais mais e menos numa expressão. Então vamos observar atentamente este conceito. O conceito diz que um termo será um número ou uma variável. E diz ainda que um termo poderá também ser um produto de vários números ou variáveis, sendo estes separados pelos sinais mais e menos numa expressão. Então vamos a um exemplo para ilustrar o conceito sobre um termo matemático. Do nosso exemplo temos 3 mais 4x mais 5z. Você observa que há 3 termos que está intercalado entre números e letras. Bem, essas letras nós chamamos de variáveis. Então essas variáveis elas podem estar ou não com números, certo? Então o conceito diz que os números ou variáveis estarão separados pelos sinais de mais e menos. Neste caso, temos uma expressão em que temos os sinais de mais. Então, quais são os termos? Neste exemplo, os termos são 3, 4x e 5z. Um outro exemplo, temos 25 mais 2 mais 1. Observando esta expressão, notadamente, você já percebeu que
os números 25, 2 e 1 estão separados com sinais de mais, que são a operação de adição. Agora, respondendo à nossa pergunta, quais são os termos da operação? 500 mais 40 mais 9. Agora ficou fácil. Temos os sinais de mais separando os termos. Então, quais são os termos desta expressão numérica? É o número 500, 40 e 9. O número 500 corresponde a quantas centenas? Vamos rememorar. Uma centena é igual a 100 unidades. Logo, 500 unidades é igual a 5 centenas. A pergunta quer saber: o número 500 corresponde a quantas centenas? Mas antes de responder, e você já sabe a resposta, é necessário uma dica aqui. Quando aparecer uma pergunta em que aparece o número, mas este número não vem acompanhado de uma palavra que qualifica o que significa aquele número, este número será sempre uma unidade. A pergunta está explicitando apenas o número 500. Nesse caso, não diz que esse 500 são 500 dezenas, ou se são 500 centenas, ou 500 unidades. Mas quando um número aparecer sem o seu qualificativo, você deverá ter em mente que este número está em unidades. Então, o número 500, em outras palavras, 500 unidades, corresponde a quantas centenas? Você já sabe, 500 unidades corresponde a 5 centenas. O número 40 corresponde a quantas dezenas? Vejamos. Se uma dezena é igual a 10 unidades, logo 40 unidades é igual a 4 dezenas. Então, para esta pergunta, 40 corresponderá a 4 dezenas. O número 9 corresponde a quantas unidades? Simples. Se 1 é igual a uma unidade, logo 9 será igual a 9 unidades. Então, para esta pergunta, a resposta será 9 unidades. O que é preciso fazer para responder à pergunta da atividade? Qual é a pergunta da atividade, ou seja, do nosso enunciado? O enunciado diz 500 mais 40 mais 9 é igual a quanto? Por isso temos aí o sinal de interrogação, é uma pergunta. Então você deverá naturalmente resolver esta questão, fazendo um cálculo de adição. 500 mais 40 mais 9 é igual a 549. Agora vamos responder. Escreva de outra forma a adição que aparece no enunciado. O enunciado já sabemos que é 500 mais 40 mais 9. Agora você vai identificar quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades tem nesta expressão. Olhando para o número 500, observamos que 500 é o mesmo que 5 centenas. Então você vai colocar o número 5. 40 é o mesmo que 4 dezenas. Então você vai completar com 4 dezenas. E 9 é igual a 9 unidades. Então, resposta: 5 centenas mais 4 dezenas mais 9 unidades. Preencha o quadro abaixo com os números 500, 40 e 9. Depois, calcule o resultado da adição. Esta atividade ela é bem simples porque basta você observar o número e encaixá-lo na tabela. Sempre observando quais números que você vai encaixar na unidade, na dezena e na centena. O número 500, você já sabe que o 5 ele ocupa a casa da centena. Então você vai completar com 5 na coluna da centena. O resto, ou seja, as demais casas, você vai completar com 0. 0 na dezena e 0 na unidade.
O número 40, o 4 ocupa a coluna da dezena. Então a unidade você vai completar com 0. Então temos aí o número 40. E o 9 você vai completar com unidade, pois só tem ele como unidade. Agora vamos resolver a adição. Ao lado temos 500 mais 40 mais 9. Vamos começar a somar com as unidades. 0 mais 0 é igual a 0, 0 mais 9 é igual a 9. Na coluna da dezena temos 0 mais 4 é igual a 4. E na coluna das centenas temos 5 mais 0, que não aparece, é igual a 5. Então já sabemos que o resultado será igual a 549. Então o número que corresponde a 500 mais 40 mais 9 já sabemos, é o número 549. Agora vamos resolver a atividade 2. Antes de prosseguir com a visualização da resolução, tente fazer a resolução primeiramente no seu livro de matemática e na sequência acompanhe as resoluções dessas questões. A escola em que Lina trabalha recebeu cadernos que serão distribuídos para os alunos usarem durante o ano. Veja, então temos aí a ilustração com algumas caixas e 2 cadernos. Então vamos observar o seguinte. Para cada uma das ilustrações temos uma caixa que contém 1000 cadernos, ou seja, 1000 unidades. Para esta primeira ilustração eu estou ignorando os 2 cadernos. Eu poderia colocar 1000 cadernos mais 2 unidades, mas eu vou deixar para o final. Vamos observar apenas a quantidade de cadernos que há no volume desta caixa. Então temos 1000 unidades. Na segunda caixa temos uma caixa mediana e uma caixa pequena. A mediana tem 100 cadernos e a pequena 10 cadernos. Ao todo teremos 110 unidades. Temos uma centena mais uma dezena, que é igual a 110 unidades. Na sequência temos uma caixa mediana com uma caixa pequena, com o mesmo quantitativo, ou seja, temos uma centena mais uma dezena, que é igual a 110 unidades. Temos uma caixa mediana apenas, que tem apenas uma centena, ou seja, 100 unidades. E por fim, os 2 cadernos, como mencionado. Nesse caso, temos apenas 2 unidades. Agora, voltando para o problema, quantos cadernos essa escola recebeu? E como lemos esse número? Essa pergunta será respondida no próximo slide. Mas antes vamos compreender o seguinte. O que é preciso saber para responder às perguntas da atividade? Primeiro, você deve fazer a soma da quantidade de livros que a escola recebeu, ou deverá quantificar a quantidade de cadernos que a escola recebeu e como se ler esse número. Se você prestou bem atenção na ilustração e também na mensagem do problema, em nenhum momento o problema mencionou a palavra livros, mas mencionou apenas a palavra cadernos. Então, se você marcar o primeiro quadradinho, você estará equivocado, porque o problema não fala de livros, mas sim fala de cadernos. Então, você vai marcar o segundo quadradinho, que se refere à quantidade de cadernos que a escola recebeu e como se ler esse número. Então vamos marcar um X, aí está. Agora vamos dar prosseguimento à nossa atividade. Agora vamos responder. Com base na ilustração que já vimos, escreva o número de cadernos e calcule o resultado da adição. A caixa maior terá 1000 cadernos, então vamos colocar o número 1000. Mais, temos uma caixa mediana com 100 cadernos e uma caixa pequena com 10 cadernos. Então vamos traduzir isso com o número 110. Mas como a questão
é uma questão de decomposição, então vamos observar aquela ordem clássica do sistema de numeração decimal, em que há números que podem ocupar a unidade de milhar, números que podem ocupar a centena, números que podem ocupar as dezenas e números que podem ocupar a casa das unidades. Nesse caso, observando a ilustração atentamente, observamos que temos uma caixa que tem uma unidade de milhar, que equivale a 1000 unidades. Mas você também deve perceber que há 3 caixas medianas com o valor de 100 cadernos em cada uma delas. Então, ao todo, teremos 300 cadernos. Então, esse 300 você vai completar como na casa das centenas. Então, temos aí 300 cadernos. Temos 2 caixas menores com 2 dezenas, ou seja, uma dezena em cada caixa. Então, ao todo, teremos 20 cadernos ou 2 dezenas. E por fim, temos 2 cadernos que representam as unidades, ou seja, 2 cadernos ou 2 unidades. Então, pela decomposição, identifiquei o número 1000, identifiquei o número 300, identifiquei o número 20 mais o número 2. Agora, vamos fazer a adição para sabermos quantos cadernos a escola recebeu. 0 mais 0 mais 0 é igual a 0, mais 2 é igual a 2. Somando as dezenas, temos 0 mais 0 é igual a 0 e 0 mais 2 é igual a 2. Somando as centenas, 0 mais 3 é igual a 3. E somando a unidade de milhar, 1 mais 0 mais 0 mais 0 é igual a 1. Então, a escola recebeu quantos cadernos? 1322. Agora vamos escrever esta decomposição por palavras, ou seja, vamos escrevê-las por extenso, cada uma destas parcelas. Como é que a gente escreve 1000? Como se escreve o número 300 por extenso? 300. Temos o número 20 e temos o número 2. Então, a escrita por extenso fica assim: 1000 mais 300 mais 20 mais 2. Agora, como se lê o número e o total de cadernos que a escola recebeu? Agora vamos escrever cada uma destas palavras ordenadamente, de modo que você leia da forma correta. Então, a escrita ficará assim: 1322. Agora vamos para a atividade 3. Utilizando cartões coloridos, Rodrigo formou um número de 4 algarismos. No cartão laranjado temos o número 2, no cartão verde temos o número 9, no cartão vermelho temos o número 8 e no cartão azul temos o número 7. Quanto vale cada um de seus algarismos e como se ler esse número? Vamos compreender o seguinte. O número 2987 tem quantos algarismos? Basta você contar quantos algarismos tem este número. O 7 é um algarismo, o 8 é o segundo algarismo, o 9 é o terceiro algarismo e o 2 é um quarto algarismo. Então, ao todo, temos 4 algarismos para este número 2987. Complete com os valores corretos. 8, 2 e 7 você vai encaixar em centenas, dezenas e unidades. O 8, por ocupar a terceira ordem, que é o das centenas, então você vai preencher com o número 8 em centenas, 8 centenas. O 2, por ocupar a segunda ordem, ela está ocupando a casa das dezenas, então 2 dezenas. E o 7 está ocupando a primeira ordem, que é a ordem das unidades, 7 unidades.
Então temos 8 centenas mais 2 dezenas mais 7 unidades. No número 827, o algarismo 2 é das ordem das unidades de milhar, das centenas, das dezenas ou das unidades. E no número 2318. Então vamos responder primeiro ao 2 da primeira pergunta. Olhando para o número 2 do número 827, observamos que o 2 ele ocupa a segunda ordem. Então você já sabe que o número 2, neste caso, ele ocupa a casa das dezenas. Já o número 2318, o 2 ocupa a quarta ordem. Nesse caso, ele está ocupando a unidade de milhar. Agora decomponha o número 2987. Então você vai completar cada um destes números em unidades, dezenas, centenas e unidade de milhar, ou unidades de milhar. Então vamos olhar para o número 7 que ocupa a primeira ordem. Então nesse caso o 7 ocupa a casa das unidades. Então vai ficar 7 unidades. O 8 que ocupa a segunda ordem ocupa a casa das dezenas. Então temos 8 dezenas ou 80 unidades. O número 9, que ocupa a terceira ordem, ocupa a casa das centenas, ou seja, temos 9 centenas ou 900 unidades. O número 2 ocupa a casa das unidades de milhar. Então temos 2 unidades de milhar ou 2.000 unidades. Agora vamos decompor o número 2987. Olhando para o número 2, ele tem valor de 2.000. Olhando para o 9, este tem um valor de 900. Olhando para o 8, tem um valor de 80. E olhando para o 7, tem um valor de 7. Agora, como vamos escrever esta sequência numérica por extenso? Então você vai traduzir cada um destes números por palavras. Então, como é que devemos escrever? 2987. Assim que você deve escrever por extenso. Vamos agora para a resolução de questões da atividade 4. Vejamos. Antes de prosseguirmos com as resoluções de questões, é preciso que você tenha em mente os cálculos de multiplicação por 10, 100 e 1000. É muito simples, basta você apenas prestar atenção nas dicas para este tipo de cálculo. Por exemplo, ao multiplicar qualquer número por 10, acrescenta-se um zero à direita. Qualquer número, professor? Sim. Qualquer número que você vier a multiplicar por 10, você deverá acrescentar um zero à direita. Então vamos a alguns exemplos aqui. Temos aí 1 vezes 10, 2 vezes 10, 3 vezes 10, até 1000 vezes 10. Agora vamos observar como é que a gente vai acrescentar esses zeros. Por exemplo, 1 vezes 10, você vai colocar o 1 e vai acrescentar o 0. Então, 1 vezes 10 é igual a 10. 2 vezes 10, você vai colocar o número 2 e vai acrescentar o 0. Nesse caso é igual a 20. 3 vezes 10, coloca o 3 e adiciona o 0. Então vai ser igual a 30. 3 vezes 10 é igual a 30. 7 vezes 10, repete o 0 e coloca 0. 70. 10 vezes 10, você vai escrever o número 10 e vai adicionar mais um 0. Então, nesse caso, 10 vezes 10 é igual a 100. 100 vezes 10, você vai escrever o número 100 e vai colocar um 0 à direita. E nesse caso vai ser igual a 1000. E o 1000 vezes 10, você vai acrescentar um 0 à direita. Nesse caso, teremos 10.000. Ao multiplicar qualquer número por 100,
acrescenta-se 2 zeros à direita. Usando o mesmo exemplo, agora multiplicando com a base 100, então vamos ver o seguinte: 1 vezes 100, você vai colocar 1 e vai adicionar 2 zeros à direita. Então 1 vezes 100 é igual a 100. 2 vezes 100, da mesma forma, você vai colocar 2 zeros, então vai ficar 200. 3 vezes 100, você vai colocar o 3 e vai adicionar 2 zeros, vai ser igual a 300. 7 vezes 100 é igual a 7 e você vai adicionar 2 zeros e vai ser igual a 700. 10 vezes 100, você vai escrever o número 10 e vai acrescentar 2 zeros. Nesse caso vai ser igual a 1000. 100 vezes 100, você vai escrever o número 100 e vai adicionar 2 zeros. Então nesse caso teremos 10.000. E o 1000 vezes 100, você vai escrever o 1000 e vai adicionar 2 zeros. Nesse caso teremos 100.000. Agora vamos fazer a multiplicação com qualquer número que multiplicado com a base 1000, você vai acrescentar 3 zeros à direita. Então, repetindo as mesmas contas, agora multiplicando com a base 1000, veremos 1 vezes 1000, você vai acrescentar 3 zeros à direita. Então, 1 vezes 1000 é igual a 1000. 2 vezes 1000, você vai acrescentar 3 zeros e igual a 2000. 3 vezes 1000 vai ser igual a 3000. 7 vezes 1000 é igual a 7000. 10 vezes 1000, da mesma maneira, vai acrescentar 3 zeros. Então, nesse caso, teremos 10.000. 100 vezes 1000, teremos 100.000. E o 1000 vezes 1000, teremos 1.000.000. Agora vamos resolver as questões da atividade 4. Veja como Carolina escreveu um número. 6 vezes 1000 mais 4 vezes 100 mais 3 vezes 10 mais 2. Como se lê esse número? Já vimos como é que você deve calcular números com a base 10, com a base 100, com a base 1000. Então 6 vezes 1000 é igual a 6.000. 4 vezes 100 é igual a 400. 3 vezes 10 é igual a 30, certo? Então, como se ler esse número? 6.000 mais 400 mais 30 mais 2. Agora compreenda o seguinte: o que representa a expressão 6 vezes 1000 mais 4 vezes 100 mais 3 vezes 10 mais 2? Esta expressão representa a decomposição de um número ou um número maior que 10.000? Bem, se a gente fizer um cálculo matemático, naturalmente chegaremos a um número menor que 10.000. Então não poderá ser o segundo quadrado, que diz que o resultado será um número maior que 10.000. Mas esta expressão, ela representa uma decomposição de um número. Então você vai marcar um X nesta alternativa. Quantas parcelas tem essa adição? Você lembra que parcelas é o mesmo que termos, e que termos vêm separados por sinais de mais ou de menos. Você observando a expressão, você vai observar os sinais de mais. Então basta você identificar os termos ou parcelas desta adição. Então a primeira parcela ou termo será 6 vezes 1000. A segunda parcela ou termo será 4 vezes 100. A terceira parcela ou termo será 3 vezes 10. E a quarta parcela ou termo será o número 2. Então, pergunto: quantas parcelas tem essa adição? Você naturalmente vai me responder: 4 parcelas. Qual o resultado de 6 vezes 1000? Se você olhar para a nossa tabelinha, em que fizemos cálculos com números com base 1000, você deverá acrescentar 3 zeros à direita. Então,
6 vezes 1000 é igual a 6.000. E agora a outra pergunta. E de 4 vezes 100? 4 vezes 100, você vai colocar o número 4 e vai acrescentar 2 zeros à direita. Então 4 vezes 100 é igual a 400. Complete. 6 vezes 1000 é igual a 6.000. 4 vezes 100 é igual a 400. 3 vezes 10 é igual a 30. Escreva o resultado embaixo de cada parcela e calcule o resultado da adição. Então vamos lá. 6 vezes 1000 é igual a 6.000. 4 vezes 100 é igual a 400. 3 vezes 10 é igual a 30. Mais 2. Então vamos somar cada uma destas parcelas. 6.000 mais 400 mais 30 mais 2, olha lá, 6.432 é igual a 6.432. Então, pela leitura, você já deduz o resultado desta operação matemática. Agora, como você deverá escrever por extenso esta decomposição? Você vai escrever 6.432. Galera, fico por aqui e até a próxima aula.